Não, não. A aluna perguntou assim, é a mesma coisa do ITR? Não. Não, mesmo porque é um regramento jurídico distinto. ITR é imposto e aqui a gente está falando de taxa. Tá? Faz algum sentido essa vinculação? Faz, porque tem relação o fato gerador e a destinação. O Estado podia falar o seguinte, os outros 50% eu vou usar para utilizar para tapar buraco de estrada. Tem alguma relação? Taxa de incêndio com tapar buraco de estrada? Não. Por isso, essa vinculação não poderia ser aceita. Tá claro, gente? Beleza, isso era o mais importante de taxa. Uhum. Isso, mas aquilo é uma regra de repartição de competência. Tá claro, taxa, gente? Quando a gente for falar de imposto, eu vou fazer uma observação sobre o parágrafo 2º das taxas para a gente fazer uma contraposição. De taxa, era isso, ok? Beleza? Pode ir? Bom, vamos então para a próxima espécie tributária, que é muito parecida com taxa. Muito parecida mesmo. É a contribuição de melhoria, nossa segunda espécie tributária que a gente vai ver. Ela vai ser mais rápida, porque ela tem muitas semelhanças com a taxa. Segunda, então, contribuição de melhoria. Onde que ela está? 145.3 da Constituição, 81 e 82 do CTN. Para a primeira etapa, basta isso. Para a segunda etapa, a gente estuda também o Decreto-Lei 195 de 67. Para a primeira etapa, a gente resolve as questões com esses artigos aqui, ok? O que é a contribuição de melhoria? Gente, vamos começar com a competência. Vamos seguir o nosso roteiro. Quem tem competência para criar, para instituir a contribuição de melhoria? Assim como nas taxas, a competência para a criação, para a instituição da contribuição de melhoria é dita comum. Comum porque todo mundo pode criar. União, estados, DF e municípios. Todos os entes federativos têm competência para criar, para instituir a contribuição de melhoria. Por isso ela é dita comum, competência comum a todos os entes. Dá problema, professora, na instituição? Não. Por que que não dá? Porque os tributos de competência comum estão relacionados a um fato gerador que é dito o quê? Vinculado. Vinculado a um ato ou a um fato do Estado. Por que que não dá problema, gente? Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem competência, todo mundo pode criar contribuição de melhoria. Por que que não dá problema na prática? Porque para criar, o poder público tem que fazer alguma coisa para mim. O fato gerador, ele é vinculado a um determinado ato, a um determinado fato do Estado. O que que o poder público tem que fazer para mim no caso da contribuição de melhoria? Ele tem que realizar uma obra pública. Mas não basta ser obra pública. Tem que ser uma obra pública da qual decorra necessariamente valorização imobiliária para o particular. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Realização de uma obra pública da qual decorra necessariamente valorização imobiliária do particular. Como assim, gente? Construiu uma praça perto da minha casa. Meu imóvel que valia 300 mil passou a valer 380. Isso é fato gerador da contribuição de melhoria. Realização de uma obra pública
que valoriza o meu imóvel. Então, por que não dá confusão na prática? Todo mundo pode criar. Mas quem vai criar? Câmera? Mas quem vai criar efetivamente? Quem realizar a obra pública. E se essa obra pública valorizar a minha casa? Porque suponhamos que um poder público constrói um viaduto do lado da minha casa. Vai valorizar ou desvalorizar? Se eu ficar muito perto do viaduto, a tendência é desvalorizar. Barulho absurdo, fuligem o tempo inteiro, aquela confusão. Se desvalorizar, pode cobrar? Claro que não. Direito tributário, ele está preocupado com a sua riqueza, não com a sua pobreza. Se você tem um... Não. Se você desvalorizou, eu ainda vou pagar? Eu não. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Se o poder público fizer uma obra e desvalorizar o meu imóvel, o que eu posso fazer? Eu posso entrar com uma ação judicial contra o poder público, mas aí é problema do direito administrativo, problema de Flávia. Não meu. Né? Totalmente da Flávia. Eu posso entrar com uma ação pedindo o quê? A reparação dos meus danos. Reparação dos meus danos. 37, parágrafo 6º da Constituição. Eu posso entrar com uma ação de reparação contra o Estado, mas aí o Estado é muito cara de pau se ele quisesse cobrar a contribuição de melhoria aqui, né? Não melhorou nada, piorou minha vida. Então tem que ter valorização, ok? Bom, por quê? O imposto sobre grandes fortunas? Também sou louca para pagar imposto sobre grandes fortunas. Ô, gente, o dia que eu pagasse isso, eu ia estar bem demais. Mas não existe, né? Não, e que problema também se existir? Desde quando eu vou ter agulha para pagar imposto sobre grandes fortunas, gente? Pode criar. Sabe o que eu quero pagar? ITR. Eu já sou mais realista. Eu não quero pagar imposto sobre grandes fortunas. Quero pagar o ITR, tá bom. Né? Tem um pedacinho de chão ali. Vamos lá, gente. Contribuição de melhoria, então, é uma obra que gera valorização do meu imóvel. Tem que ter valorização. Por que não tem súmula da contribuição de melhoria? Gente, é um tributo que existe só para cair em prova. Só. Vocês já pagaram alguma vez na vida? Imposto, a gente paga todo dia, taxa, a gente... Contribuição de melhoria? Vocês descobrem a contribuição de melhoria estudando para AB. Né? Fora isso, por que não tem súmula? Por que não tem súmula? Porque não é instituído. Então não chega realmente para os órgãos maiores, para o STF, para o STJ, para eles poderem julgar. Porque não é um tributo muito eleitoreiro, gente. Em países onde você tem um retorno da carga tributária, ele é um tributo de justiça fiscal. Mas onde eu tenho retorno da carga tributária. Porque o que se pensa? O dinheiro que eu pago de tributo, ele é para beneficiar toda a coletividade. Aí o poder público resolve fazer uma obra que valoriza os imóveis só de uma parcela da sociedade. Não é justo que eles tenham essa valorização. Seria um enriquecimento ilícito deles às custas dos demais. Todo mundo contribuiu igual, mas só o deles valorizou. Então, nada mais justo que eles retribuam isso, que eles devolvam o dinheiro dessa valorização para o cofre público. Ela é símbolo de justiça fiscal em países onde eu tenho um retorno da carga tributária. Aqui, a gente é tão carente de obras e de serviços públicos que quando faz uma obra pública e ela valoriza o meu imóvel, o que eu sinto? Fez mais que obrigação, finalmente. Então é muito difícil o governante ele ter peito para instituir a contribuição de melhoria. Ele pode ser reeleito daqui a 8 anos, nos próximos 4, não. Mas aí a gente esquece rápido, daqui a pouco ele volta. Né? Mas nos próximos 4, é difícil. Além de não ser muito eleitoreiro, é difícil de cobrar. Olha só os requisitos para cobrança. Requisitos. Abra no artigo 82 do Código Tributário Nacional. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Artigo 82 do CTN. Vamos acompanhar. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1º. Publicação prévia dos seguintes elementos. Memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra,
Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, porque pode ser que não seja a obra, o valor integral da obra. Delimitação da zona beneficiada e determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. O que é isso aí, fator de absorção? Por exemplo, vou construir uma praça. Aqui, tinha um lote vago, juntando inseto, dando dengue. Vou construir uma praça. Eu tenho uma casa aqui, meu irmão tem uma casa aqui. Qual vai beneficiar mais, gente, teoricamente? A minha. Sei lá, a minha vai valorizar 2x, do meu irmão vai valorizar 1,7x. Isso é o fator de absorção da valorização. Antes da obra começar, o poder público já tem que ter feito esse estudo dizendo os imóveis que estão aqui vão valorizar tantos por cento, os que estão aqui tanto. Olha o tanto que é difícil. Fora os outros, memorial descritivo do terreno, zona beneficiada, o tanto que vai ser financiado da obra pela contribuição de melhoria. É difícil cobrar. E esse é só um dos primeiros requisitos. Então, olha só, tudo isso que a gente leu no inciso 1º está relacionado com um princípio importante do direito público. Princípio da publicidade ou transparência. Artigo 37, caput da Constituição. Ou seja, o poder público tem que deixar muito claro para mim como que vai ser essa obra. Quais serão os impactos dessa obra no meu imóvel? Sabe por quê? Se ele falar, por exemplo, que o meu imóvel vai valorizar em 200%, eu posso questionar isso se eu quiser. Eu contrato, um engenheiro e falo, não, no máximo isso aqui vai valorizar 80%. Por que isso é importante? Eu ter essa noção. Porque se eu quiser, eu posso impugnar qualquer um desses elementos. Para que eu vou me preocupar em impugnar isso, gente? Porque ele já me avisou que vai valorizar 200%. Aí ele faz a obra, você acha que ele vai cobrar pedindo o quê? Os 200% de valorização. E se ele efetivamente tiver valorizado só 80%, eu tenho como combater. É isso que o inciso 2º te conta. Vamos lá no inciso 2º, próximo requisito? Pode pôr na tela. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Gente, se eu quiser, eu tenho que ter como impugnar tudo aquilo que foi publicado previamente pela autoridade que vai realizar a obra e que ela está dizendo que haverá uma valorização do meu imóvel. Esse inciso 2º, ele está relacionado com outro princípio importante. Princípio constitucional. Princípio da ampla defesa e contraditório. Oi? Qual o prazo? De 30 dias? A lei. Olha o caput. A lei irá trazer os seguintes requisitos. Pergunta do presencial online foi a seguinte: quem que fixa esse prazo? A lei relativa à contribuição de melhoria observará os requisitos mínimos. Então, quem que vai fixar? A lei do ente que estiver realizando essa obra pública. O ente que for realizar essa obra pública, ele tem que publicar uma lei dizendo que quais são todas essas situações do inciso 1º, memorial descritivo e afins. E ela tem que trazer, a lei do ente que for realizar a obra, vai ter que trazer um prazo nunca inferior a 30 dias para que eu possa impugnar, obviamente, aqui na via administrativa. Essa impugnação que o inciso 2º está se referindo, a gente vai ver já já no inciso 3º, ela é na via administrativa. Isso aqui para proteger o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ok? 5º, 55 da Constituição. Próximo e último requisito, inciso 3º. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo de sua apreciação judicial. Claro que é sem prejuízo da apreciação judicial. Por causa do 5º, 35. Se eu quiser brigar na justiça, eu brigo. Ok? O que esse inciso 3º protege aqui, então? Outro princípio. Princípio do devido processo.
Legal, eu tenho que saber as regras do jogo. 5º, 54 da Constituição. Então, por que não tem essa contribuição na prática? Por que a gente não vê? Primeiro, não é visto com bons olhos. E é muito difícil de instituir. Olha os requisitos que a gente viu aqui agora. E esses requisitos visam proteger direitos e garantias fundamentais do sujeito passivo. Se não bastasse ele não ser bem visto, se não bastasse ele ter requisitos de difícil cumprimento, ele ainda tem que observar alguns limites. Não para por aí, não. Vamos ver os limites agora dessa contribuição? Artigo 81. Limites para cobrança. Limites para cobrança. 81 do CTN. A gente tem 2 limites que devem ser observados de forma conjunta no momento da cobrança da contribuição de melhoria, gente. Existe o limite total e o limite individual. Eles vêm para a gente no artigo 81 do CTN. Vamos lá dar uma olhada no artigo 81? A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, DF ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O que é isso aqui? Limite para cobrança dessa espécie tributária, da contribuição de melhoria. Vamos falar primeiro do limite total. Ele é bastante parecido com a taxa. Lembra que na taxa eu tenho o princípio da referibilidade? Aqui também. Contribuição de melhoria também se sujeita ao princípio da referibilidade. Eu vou arrecadar o tanto que eu gastei para realizar a obra pública. Mas eu não posso. Porque existe um limite. Limite total. Limite total da arrecadação dessa contribuição. Ela vai ser arrecadada para fazer face ao custo da obra. Então, o limite total vai ser o custo da obra. O somatório da contribuição de melhoria cobrado de cada um nunca poderá ser superior ao valor total desembolsado para a realização do custo da obra. Ok? Esse é o limite total. Olha o limite individual. O limite individual, ele leva em consideração a efetiva valorização imobiliária do particular. Como assim? Foi realizada a obra pública. O imóvel A valorizou R$200 mil. O imóvel B valorizou R$150 mil. O imóvel C valorizou 50 mil. Cada um valorizou de uma forma. Lembra do fator de absorção da valorização? Cada um teve uma valorização diferente. Como que o poder público vai ter que cobrar? Ele pode pegar o valor total da obra, uma vez que o limite total e o limite individual têm que ser observados de forma conjunta, tá? Ele pode pegar o custo total da obra e dividir igualmente para os 3? Não. Porque fazendo isso, ele respeita só o limite total, mas ele não respeitou o limite individual. Ele não pode dividir igualmente para todo mundo se a valorização de cada um tiver sido diferente. Olha o tanto que é difícil. Primeiro é difícil instituir, depois é difícil até de cobrar. Porque eu tenho que cobrar no limite da valorização de cada um dos imóveis. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que cobrar nessa proporção de cada um dos particulares. Professora, mas e se a soma de todas as contribuições de melhoria, respeitado o limite individual, for maior que o custo da obra? Ele faz uma regra de 3 para saber o tanto que ele cobra de cada indivíduo. Ele vai cobrar na proporção,
mas ele tem que respeitar ao mesmo tempo limite total e limite individual. Então é muito difícil de cobrar. O que fundamenta isso aqui, essa questão desses limites, é que essa contribuição, ela tem um fundamento ético-jurídico que a legitima. É aquela questão que eu comentei com vocês da ideia de justiça fiscal. Já caiu isso uma vez em prova. Qual é o fundamento ético-jurídico da contribuição de melhoria? Qual é? Vedação ao enriquecimento ilícito ou sem causa. Este é o fundamento ético-jurídico da contribuição. Porque, olha só, se eu permito que o poder público cobre mais do que ele gastou, quem está se enriquecendo ilicitamente às custas do particular é o poder público. Se eu permito que ele divida igualmente para todo mundo, quem está se enriquecendo ilicitamente aqui, agora às custas do coleguinha, é o C. Porque ele teve uma valorização bem menor. Perdão, quem está se enriquecendo é o A. Perdão, é o A. Tá? É o A. Porque ele teve uma valorização bem maior e está pagando o mesmo tanto do C, que teve uma valorização pequenininha. Isso. Então, não pode haver essa possibilidade, esse enriquecimento ilícito, nem do particular, nem do Estado. Por isso que se diz que o fundamento ético-jurídico dessa contribuição é a vedação ao enriquecimento ilícito, que a gente encontra também vedação ao locupletamento ilícito, né? É a mesma coisa, é só uma terminologia mais civilista. Tá claro, gente? Contribuição? Faça uma observação, vai que cai em prova. PPP. Parceria público-privada. Pode? O poder público não tem dinheiro para fazer a obra toda, não. Aí ele cismou que a onda agora é fazer cadeia em PPP. Aí ele chama a iniciativa privada e fala, vamos embora? Vamos. E fazem, mas a cadeia não vai valorizar, né? Não foi um exemplo muito bom, não. Construir uma cadeia do meu lado não vai valorizar a minha casa, não. Sei lá, vai construir um parque do lado da minha casa, PPP. Vamos, iniciativa privada? Vamos. Pode cobrar contribuição de melhoria? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Obra pública. Pública. Aqui a obra é pública e privada. Não pode cobrar contribuição de melhoria. Parceria público-privada não pode ter cobrança de contribuição de melhoria. O tributário é assim, ele dá pitaco no administrativo, ele dá pitaco no penal, ele dá pitaco em tudo quanto é canto. Eu falo, gente, a Constituição nasceu do tributário, não é mentira. O direito constitucional é um filhote do direito tributário. O constitucional é um filhote do direito tributário, sabe por quê? Como é que nasceu a Constituição? Lá na Carta Magna. O rei João sem terra louco, tributando todo mundo. O que a galera fez? Chega, chega. Você quer continuar tributando? Então vai ter lei para isso. O parlamento vai ter que autorizar. E nasce a Magna Carta. Gente, quem pariu o direito constitucional foi o direito tributário. Fato, né? Fato. Renata fica insana quando eu falo isso em sala. Pode PPP? Não. Agora, e se for feito um consórcio público? Por exemplo, suponhamos que a obra é muito grande e o município não tem dinheiro, o município que tem que fazer a obra, e o município não tem dinheiro sozinho para financiar essa obra. Aí ele bate na porta do Estado e fala assim, Estado, vamos embora. Consórcio público, município mais Estado, no meu exemplo. E aí os dois financiam essa obra. Pode? Pode. Aqui pode. Aqui sim. Por quê? A obra continua sendo pública. Mas o que eu faço na hora de cobrar? Fácil. Município, você participou com quantos por cento? 20%. E você, Estado? 80%. Então, cada um cobra no limite que participou. Exatamente. No limite que participou. Isso é competência comum, todo mundo pode criar. Todo mundo se junta e todo mundo faz efetivamente. Aí todo mundo pode cobrar. PPP? Não pode. Consórcio público de entes federativos, sem problema nenhum. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar da contribuição de melhoria. Tem. Um último ponto.
Tentar falar tudo, né, gente? Se cair, você abre um sorriso e gabarita. Última observação da contribuição de melhoria. Hã? Dia 27? 27 de novembro? Dia 10 começam os eventos já, né? De véspera aqui no curso. OAB 80 pontos. Depois, na semana anterior à prova, tem aulas de tarde. O último dia tem tributário. Dia 25 tem tributário. Vou falar de processo tributário. Tem hora H, dia 19, lá no CREA. Ih, gente, tem coisa demais pra vocês brincarem. Hã? Eu não sei se ele começa 9, eu acho que é às 9, né, hora H? 9 horas. Horário digno, eu odeio acordar cedo. Gente, me manda dar aula 8 horas da manhã, eu fico irritada. Sabe? Olha a minha disposição para dar aula de tarde, né? De manhã, gente, não é horário de gente dar aula, não. 8 horas da manhã, eu tenho que estar aqui. Eu não posso acordar 8 horas da manhã, eu tenho que estar aqui 8 horas da manhã. Ah, nem. E eu funciono muito bem de noite. De manhã, eu sou uma retardada. Sabe, assim, até eu ligar, sou igual carro com carburador, até eu ligar, até eu esquentar. Nossa, de noite e de madrugada, gente, eu brilho. Eu queria trabalhar de noite e de madrugada, se pudesse. Escritório não quer deixar? Palhaçada. Mas e se o cliente ligar? Ele espera eu chegar. Vamos lá, gente. Observação final aqui da contribuição de melhoria. Isso aqui tem julgamento do STF, tá? Mas é um julgamento não sumulado. Entendimento já pacificado do STF, mas não sumulado. Olha só que situação bacana que pode cair na sua prova. Suponhamos que o poder público fala o seguinte: olha, eu juro que eu vou construir uma obra pública aqui. E eu te prometo que essa obra vai valorizar o seu imóvel. Só tem um problema. Eu não tenho dinheiro para financiar ela, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te cobrar a contribuição de melhoria. Antes de fazer a obra, eu vou te cobrar a contribuição de melhoria, que é para eu ter dinheiro para fazer essa obra que eu juro que eu vou fazer. E ela vai valorizar o seu imóvel. Então, eu vou instituir a contribuição de melhoria. Antes da obra ser realizada, eu vou te cobrar, você me paga, eu me capitalizo e faço a obra para você. Pode? STF falou que não. Ô, gente, você jura, né, que você vai entregar o dinheiro na mão do poder público? Você jura, né? Você jura. E aí, sei lá, 2 anos depois a obra está pronta. Você jura? A obra valorizando seu imóvel está pronta. Aham. Né? Aham. Só que o STF podia falar isso, porque isso aí é um fundamento político, né, gente? Ó, não vou deixar não, porque você nunca vai fazer essa obra. O STF não pode fundamentar a decisão dele assim. O STF está cada dia mais político. Mas ele não pode fundamentar a decisão nesse nível. Se fosse a turminha de hoje, talvez até fundamentasse, mas a turminha que decidiu, não, era um pouco mais técnica. O que o STF falou? Olha que solução brilhante que o STF deu. Falou o seguinte: qual que é o fato gerador da contribuição de melhoria, gente? Obra pública que gera valorização imobiliária. Fato gerador é esse. Obra pública que gera valorização imobiliária. Pois bem, eu só tenho valorização imobiliária depois que a obra termina. Concorda? Antes da obra começar, meu imóvel está valorizado? Não. Antes do término, eu tenho o quê? Um negócio chamado especulação imobiliária. Ó, tô te falando que vai valorizar. Isso é especulação imobiliária. O tributo incide com base na valorização imobiliária ou com base na especulação imobiliária? Valorização. Então, o STF falou o seguinte: olha, não pode cobrar antes da obra terminar, porque antes da obra terminar, eu não tenho a realização do fato gerador. Olha que solução brilhante que ele deu. Brilhante, né? Ele achou um fundamento jurídico para estancar ali um buraco político. Não vou deixar, gente, senão vira farra do boi. Então, conclusão, STF.
Não simulado, tá? Não pode cobrar antes da efetiva valorização. Por que que não pode cobrar antes da efetiva valorização? Porque o fato gerador não considera especulação imobiliária, mas sim a efetiva valorização imobiliária. Tá claro? Agora, a gente tem que ser racional, a gente tem que ser razoável. Suponha aí que o Estado vai realizar uma obra gigantesca. Gigantesca. Ainda dentro aqui, tá? Dessa observação 2. O Estado vai realizar uma obra muito grande. Aí ele divide essa obra em várias etapas. Essa obra pública, então, foi dividida em várias etapas. Concluir a etapa 1. A etapa 1 está concluída. A etapa 1 já foi suficiente para valorizar o imóvel dessa galera aqui. Esta galera aqui, dessa galera, eu posso cobrar contribuição de melhoria? Posso. Eles já tiveram efetiva valorização imobiliária. Pode cobrar dessa? Tendo terminado só a etapa 1? Então, conclusão. Pode cobrar de forma parcial? Pode. Qual que é o requisito que eu tenho que observar? A efetiva valorização. Eu não preciso mandar o Estado esperar até terminar a última etapa, não. Se a conclusão dessa etapa foi suficiente para valorizar o imóvel desse pessoal, pode cobrar. Ok? Porque para eles eu já tive efetiva valorização. Último ponto, prometo, da contribuição de melhoria. De forma parcial, desde que eu tenha efetiva valorização. Último ponto, destinação. Destinação do valor arrecadado. O que eu faço com o dinheiro que é arrecadado a título de contribuição de melhoria? Aqui, gente, não tem exceção, não. A destinação é não afetada a nenhum órgão, fundo ou despesa. Destinação do valor do produto da arrecadação, ela é dita não afetada, não vinculada a quê? A nenhum órgão, a nenhum fundo e a nenhuma despesa. Para onde que esse dinheiro vai, gente? Para repor o cofre. O cofre está aqui. Cofre. A caixinha, né? Cofre está aqui. Esse valor saiu para a construção da obra. Então, ele vai voltar para o cofre para poder repor. Ok? Não afetado. E aqui não tem nenhuma exceção. Mesmo porque, gente, olha a jurisprudência do STF. Eu posso cobrar antes? Não. Então, esse dinheiro vai custear a obra? Não. Ele vai fazer face ao custo da obra. Não confunda objetivo da cobrança com destinação do valor arrecadado. A destinação é o quê? Não afetada. Vai para o cofre. E qual que é o objetivo da cobrança? Fazer face ao custo da obra. Repor o dinheiro que saiu do cofre para a realização desta obra pública. Fica fácil vocês lembrarem do entendimento do STF, de que só pode depois de concluído, quando a gente pensa na destinação. Porque se só pode depois de concluído, como que o dinheiro da obra vai poder, como que o dinheiro da contribuição vai financiar a obra? Só se jogar ela no chão e fizer outra, mas aí é uma outra obra, não é aquela que já estava construída, ok? Observação. FGV ama misturar a cabeça de vocês. O que é obra? O que é serviço? Eu nunca vi banca que gosta tanto disso. FGV adora. Vocês não podem confundir obra pública com serviço público. Olha só. Tanto a obra pública, que gera valorização, quanto um serviço público, desde que ele seja específico ou divisível, pode ensejar a cobrança de tributo. O serviço público uti singuli gera taxa e a obra pública que valoriza gera contribuição de melhoria. Então, coloca aí, obra versus serviço. Foi um administrativista que deu esses conceitos aqui, muito bons. É muito simples. Olha só. Celso Antônio. Ele falou o seguinte, a obra,
ela é regida pelo critério da novidade e da pontualidade. Ela é pontual. O serviço não, o serviço exige manutenção. Olha que simples, gente. O que a questão pode te contar? A FGV já cobrou isso na segunda etapa, e a gente observa o seguinte: o que cai na segunda etapa, passa um tempo, cai na primeira. Ela já cobrou isso na segunda. Olha só. Ela falou o seguinte: o município, ele realizou, eu não lembro se a questão é exatamente essa, mas a ideia era isso aqui. O município, ele instituiu aí um tributo, e ele está cobrando esse tributo para levar iluminação pública para a sua casa. Só que o sistema, a instalação do sistema da rede elétrica, o posteamento, ele já existia. E aí ele chamou esse tributo de contribuição de melhoria. Tá certo pagar esse tributo? Isso é obra? Isso é um serviço? Pode cobrar taxa de iluminação pública? Não. Não. E aí a prova queria que vocês falassem também do artigo 4º do CTN. Olha que bacana. O artigo 4º fala o seguinte: para eu determinar a natureza jurídica de uma determinada espécie tributária, eu olho para o seu fato gerador. O fato gerador dela é que vai me dizer a espécie tributária. É irrelevante o nome, inciso 1º, o nome que eu dou para aquele tributo. O que o município criou no meu exemplo? Taxa. Ele chamou de contribuição. Virou contribuição porque ele chamou? O nome é irrelevante. Agora, atenção, o inciso 2º do artigo 4º, ele fala que a destinação do produto da arrecadação também é relevante. Toma cuidado com isso aqui. Lembra que o CTN adota a teoria tripartite das espécies tributárias? O que é espécie tributária para o CTN? Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Para o CTN só existem esses 3. Eu consigo identificar e distinguir um imposto de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, olhando só o fato gerador? Consigo. Consigo. Eu diferencio fácil um imposto de uma taxa, de uma contribuição de melhoria só pelo fato gerador. Olha só, fato gerador da taxa: serviço público de síngole ou poder de polícia. Fato gerador da contribuição: obra pública que valoriza o meu imóvel. Fato gerador do imposto, já vou adiantar, ele é não vinculado. A gente vai voltar disso no próximo bloco, tá? Poder público, ele não tem que fazer nada para mim para me cobrar imposto, não? Nada. O que ele tributa, gente, quando ele me cobra imposto? Os meus signos de riqueza. Eu comprei um carro. Ah, é? Me dá IPVA. Eu comprei uma casa. Ah, é? Ela está na zona urbana? Me dá IPTU. Está na zona rural? Me dá ITR. Está fazendo alguma coisa? Eu consigo diferenciar as 3, então, só pelo fato gerador? Sim. Só que aí a Constituição trouxe outras 2. Empréstimo compulsório e contribuição especial. Eu não diferencio, não consigo diferenciar um imposto de uma contribuição especial só pelo fato gerador. Não diferencio. Eu preciso do critério da destinação para diferenciar imposto de contribuição. Então, esse artigo, o 4º, inciso 2º, está revogado, professor? Ele não está revogado. O artigo 4º do CTN, inciso 2º, ele se aplica para taxa, contribuição de melhoria e impostos. Claro, aqueles que o CTN regulou. Ele não se aplica, o inciso 2º do artigo 4º não se aplica para empréstimos compulsórios e para contribuições especiais. Para essas 2 espécies tributárias, eu preciso saber o que eu vou fazer com o dinheiro arrecadado, sob pena de tornar o tributo inconstitucional. A gente vai ver isso já já no nosso próximo bloco, ok? Então, olha como que a prova pode te cobrar essa questão da obra do serviço. O que ela pode falar? Foi construído o sistema de posteamento. Ele não existia antes. Não existia. Novidade, critério da novidade, não tinha antes, agora tem. Critério da pontualidade, fez e acabou? Isso é uma obra. Agora, levar a iluminação é um serviço, exige manutenção. Não deixa a prova te confundir, porque a FGV gosta muito dessa diferença entre obra e serviço para bagunçar se pode cobrar taxa ou se pode cobrar contribuição de melhoria, ok? Próximo bloco a gente encerra as 3 espécies tributárias que faltam: empréstimo compulsório, impostos e contribuições especiais. Até lá!